Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de Conversas de Grainha. Hoje estou na companhia de um convidado muito especial que vou pedir que se apresente. Olá! Olá, eu sou o Amilcar Malhó, de profissão sou jornalista, dedicado há mais de 20 anos, em exclusivo, à área da gastronomia e também do vinho. E eu digo assim porque, na verdade, a minha área é mais o que tem a ver com alimentação barra gastronomia, que são duas coisas diferentes, e depois, naturalmente, por inerência e cada vez mais, o vinho está integrado na alimentação, há muitos anos, e na gastronomia também, portanto, é isso, sou o Amilcar Malhós, estou ligado também à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, nomeadamente fazendo a coordenação e a montagem das galas de eleição da Rainha das Vindimas, onde tive o prazer de conhecer a Cátia, e fiquei extremamente feliz por isso, e também é um pouco, digamos, nessa sequência que eu estou aqui como convidado. Exatamente, foi. Nós nos temos conhecido e ter também gostado imenso do seu trabalho. Foi um bocadinho nisso. Nós, antes de fazer esta entrevista, tivemos, obviamente, um primeiro contacto em que eu o convidei, e nesse contacto o senhor disse-me que uma das suas áreas de maior interesse e onde incidia mais é a enogastronomia. E não é um termo assim, pelo menos que eu saiba, que seja muito comum, e pode haver muita gente que nos esteja a assistir que não perceba bem o que é a enogastronomia, e vai ser um tema um bocadinho abordado. Por isso, a minha primeira pergunta é que explicasse aos nossos telespectadores o que é a enogastronomia. Bem, então comecemos por duas coisas importantes. A diferença entre alimentação e gastronomia. E eu vou dizer isto de uma forma simples, mais ou menos divertida, naturalmente é um pouco mais complexo do que isto, mas de uma forma muito simples. Alimentação é comer para viver. Gastronomia é comer para ter prazer. Dir-me-ão assim, mas quando nos alimentamos temos prazer. Nem sempre. Muitas vezes vamos ali no instantinho comer uma Santos porque não há tempo, outras vezes, o que é hoje? Isto, ok, tanto faz isto ou aquilo, eu preciso comer porque vou trabalhar. Não. Muitas vezes não há tempo, não há disponibilidade até mental para degustarmos e mais. Muitas vezes alimentamos-nos, porque precisamos de comer, é o combustível, sozinhos, é preciso comer, vamos dizer. Gastronomia não exige, mas contribui muito para o prazer ser acompanhada, não é? Gastronomia, se for acompanhado, trocarmos impressões sobre o que estamos a comer, trocarmos impressões sobre o que comemos ontem, tudo isso faz com que gastronomia deva ser um prazer, até porque em gastronomia devemos tentar saber um pouco do que estamos a comer, o que é que leva, se for possível, um bocadinho da história, e o saber também é prazer. Pronto, fico por aqui. E depois temos a enogastronomia. É um termo relativamente recente, quando começou a perceber-se que gastronomia e vinho fazem parte da própria refeição, do próprio ato de comer. Então juntou-se a gastronomia ao vinho, ou vinho à gastronomia, e deu-se eno, de vinho, gastronomia. Exatamente porque eu criei aquela frase, gastronomia e vinho, porque ninguém é feliz sozinho. E este não ser feliz sozinho é não ser feliz. A gastronomia acompanha o vinho e aumenta a felicidade, mas o próprio estarmos juntos à mesa, que é uma das características da dieta mediterrânica, muitas vezes fala-se na dieta mediterrânica a pensar apenas no que se come e no que se bebe. Não, uma das características da dieta mediterrânica é a sociabilidade, a convivialidade, o estarmos à mesa, porque isso é uma componente da refeição importantíssima. Portanto, enogastronomia é aquilo que os espanhóis chamam a marisagem, que eu acho uma delícia. Nós dizemos um casamento, é o casamento entre o vinho e a gastronomia, ou, tecnicamente, dizemos a harmonização. E porquê é que se associa isto ao casamento? O que é que se pretende num casamento? Infelizmente, poucas vezes se consegue. Bem, se calhar bastantes vezes, mas não todas, que é a tal harmonização. É por isso que nós falamos em maridagem, em casamento. É que uma parte do casal não se sobrepõe à outra. Que uma parte do casal possa até contribuir para que as coisas sejam ainda melhores. É isso que queremos na enogastronomia, ou seja, que uma parte, seja o vinho, seja a gastronomia, seja a comida neste caso, que não se sobreponha à outra e até que se complementem, que constituam uma harmonização.
enogastronomia, de uma forma simples, é isto. Gostei bastante da explicação. Tenho já a dizer e falar sobre a dieta mediterrânica. Eu que sou nutricionista, é uma coisa que nós falamos bastante e, de facto, uma coisa que as pessoas às vezes não se apercebem são os hábitos que estão associados à dieta mediterrânica e um deles é a convivialidade, que está também na pirâmide alimentar da dieta mediterrânica. Na base estão as pessoas à mesa a conviverem e a partilharem a refeição. Portanto, Para além, já agora, como nutricionista que és, não esquecer que o vinho era e continua a ser também alimento. E, portanto, há que ter cuidado, porque ele é um alimento. Infelizmente, há muitos anos, agora cada vez menos, felizmente, em muitos casos, às vezes, o vinho era quase o único alimento. sim. Mas isso é outra discussão. Uma questão assim um bocadinho engraçada, eu, na minha discussão do meu último trabalho, a minha professora, o meu trabalho foi sobre a dieta mediterrânica e a professora que me estava a avaliar disse que para ela a dieta mediterrânica era pão, vinho e azeite. É a trilogia, exatamente, é a trilogia fundamental da dieta mediterrânica, exatamente. Portanto, o vinho faz bem, mas quando é em moderação, como é óbvio, como tudo. Não? Mas se uma pessoa beber 1 litro de azeite seguido, também vai para o hospital. Também faz mal, exatamente. E se comer 5 quilos de pão, também vai ter um problema grave. Portanto, tudo tem que ser com moderação. Exatamente. Pronto, passando para a nossa próxima pergunta, como é fácil de ver aqui na nossa conversa, o senhor tem uma grande paixão pela gastronomia, pela vitivinicultura, pela enogastronomia e inclui essa sua paixão no jornalismo. O que é que o trouxe para incluir estas áreas no seu jornalismo? O que é que levou esta paixão? Bem, primeiro eu acho que para ser um jornalista, seja de gastronomia, de vinhos ou de qualquer outra área, ajuda muito se gostarmos daquilo a que nos dedicamos, a que nos especializamos, digamos assim. Portanto, eu sempre gostei de comer e de beber, moderadamente, naturalmente, mas sempre gostei de apreciar e até na década de 90 do século passado, bem, não foi assim há tanto tempo, mas já foi há 20 e tal, 30 anos, eu cheguei a trabalhar num jornal que era o Semanário Económico, portanto um jornal de economia, não era propriamente na área de economia, mas de desenvolvimento e de regiões, e analisadas do ponto de vista da economia, e em 2000 fiz um programa de televisão, fiz um em 2000 e outro em 2005 até 2006, e nesses programas aparece a gastronomia. No primeiro, a gastronomia era uma rúbrica do programa, com alguma importância. E depois fiz um segundo, que veio do sucesso dessa rúbrica, fiz um segundo só de gastronomia. O primeiro era a iniciativa, o segundo chamava-se Sabores. E nessa altura passei a colocar em prática, ou melhor, a ter necessidade de aprender sobre a gastronomia das regiões, as tradições, um conjunto de aspectos ligados ao trabalho que fazia do ponto de vista da gastronomia na televisão, e isso fez-me perceber como é riquíssimo, do ponto de vista cultural, a área da gastronomia e do vinho. E, portanto, quanto mais aprendia, mais queria aprender, e as coisas foram evoluindo, ultimamente até já dei aulas nas escolas de hotelaria sobre cultura gastronómica, faço participações várias com textos ou em congressos, em seminários sobre esta temática e, portanto, diria que a partir de 2002, 2003, decidi, ao descobrir como gostava de não apenas de comer, mas de saber e depois de contar, descobri que queria fazer trabalho nessa área. E dediquei-me praticamente exclusivo a esta área e faço jornalismo, agora cada vez menos, jornalismo é um facto, agora faço mais outro tipo de trabalhos, nomeadamente com a MPV, entretanto com esta ligação com a MPV, isso permitiu-me ganhar muitos conhecimentos na área do vinho, que também não tinha alguns, mas aprofundei, e faço alguns livros, faço textos, e portanto dediquei-me, diria, profissionalmente a esta área, e o que me levou não foi um acaso, foi uma constatação de facto gostar da área e me interessar por ela, e agora naturalmente que até ao fim dos meus dias de trabalho e dos meus dias de vida, vou ficar por aqui porque gosto muito. Isso é que é mais importante, é trabalharmos naquilo que nós gostamos e naquilo que nós temos paixão e o nosso caminho acaba sempre por nos levar àquilo que gostamos. Depois é se agarramos ou não e claramente que o senhor agarrou-se àquilo que gosta e continuou e que
pelo menos parece que está muito satisfeito a nível profissional daquilo que está a fazer atualmente. O que Estou, quanto mais aprendemos, mais queremos aprender, mas nesta como noutras áreas, naturalmente. Exato, o que é algo que é raro. Portanto, as pessoas têm que aprender com o seu exemplo, temos que fazer aquilo que gostamos. Pronto, dito isto e passando já a uma coisa diferente, e voltando aqui um bocadinho na questão do casamento entre o vinho e a parte gastronómica, como é que é feito, ou seja, qual é que é o casamento ideal para cada tipo de vinhos? O que é que um vinho tinto deve ser, conjuga melhor, o que é que um vinho rosé, branco conjuga melhor e claro o que é que um vinho licoroso conjuga melhor? Bem, primeiro dizer que as dicas, as informações, aquilo que se escreve, que se diz por parte dos especialistas, não propriamente, no meu caso, que não sou especialista nessa área, mas de tanto cá andar, fui aprendendo algumas coisas. Primeiro, tudo o que se diz, tudo o que os enólogos, os canções, outras pessoas ligadas ao vinho possam dizer, são indicadores. Porque, na minha opinião, o que vale mesmo é aquilo que nos sabe bem. Essa é sempre a parte mais importante. Agora, se nós tivermos pistas, se nós tivermos procedimentos que nos levem a chegar a determinados objetivos, é tudo facilitado, naturalmente. E ajuda muitas vezes a fazer. Porque, no fundo, tudo isto são experiências. O que nós queremos são experiências. Dou um exemplo. Até há uns anos, o lógico era os brancos para o peixe, os tintos para a carne. Bem, vivíamos num tempo diferente, havia menos informação, havia menos estudo também. Hoje temos estudos, nomeadamente estudos universitários, até pós-graduações, nestas áreas novas. E, portanto, as coisas evoluíram bastante. O próprio acesso à informação, há imensas revistas, a televisão tem programas, a rádio, há muita informação. Infelizmente, nem toda correta, mas há muita. Então, era mais fácil, ok? E fazia algum sentido. Vamos lá, a questão é esta: se eu comer um prato de pescada cozida com batatas e umas verduras, ora, aquilo é um prato, chamemos-lhe a carne, com muitas aspas, o peixe é uma coisa simples, é uma coisa suave, sobretudo a pescada, as batatas, leva um pinguinho de azeite, não deve levar muito. Então, se eu comer um pouco de pescada, mastigar, fica no sabor da pescada. Se a seguir eu colocar um tinto, ainda por cima se for um tinto encorpado, imediatamente o sabor da pescada desaparece e fica lá o sabor do vinho. Quando eu volto a comer, seja um pouco de pescada ou um legume, eu tenho o sabor intenso do vinho. Ora, já não me vai saber da mesma forma aquilo que eu como, seja a pescada, seja... É este equilíbrio que se pretende. Há o exemplo do bacalhau do Natal. Tradicionalmente, um bacalhau cozido tem que ser com um vinho tinto e não sei o quê. É um pouco o que eu estava a dizer. Ainda mais, o bacalhau é um dos peixes mais magros que existem. O bacalhau, eu duvido que alguém consiga comer um pedaço de bacalhau, demolhado naturalmente, se não levar, mesmo aquela coisa que se faz do bacalhau desfeito, que é comido peru, tem que levar azeite. O bacalhau é muito magro. Portanto, quando nós vamos comer um prato de bacalhau cozido, pomos azeite. Praticamente aquilo que o vinho tem, como se costuma dizer, para combater, é praticamente apenas o azeite. Ora, tudo bem, pode ser um tinto, então tem que ser um tinto jovem, um tinto suave, portanto, um tinto que não seja muito carregado de aromas e de sabores, portanto, tem que ser um vinho tinto suave. Mas por que não um branco, não propriamente um branco daqueles tão suaves que parece água, que é mais de aperitivo, mas um branco com um pouco de madeira, os brancos hoje já aguentam algum tempo, portanto, assim com aquela corzinha palha e tal, e já combate, entre aspas, melhor o sabor, neste caso do azeite do bacalhau. Agora imagine uma feijoada à transmontana com um vinho branco. É quase como se estivéssemos a beber água, porque o sabor do vinho dificilmente é perceptível face ao sabor da feijoada. Portanto, é um pouco por aí. Agora, existem algumas indicações, como eu disse no início. Por exemplo, por norma, doces era com
vinhos licorosos, ou generosos. Normalmente o doce, Moscatel de Setúbal, ok? A torta de azeitão, um bolo com doce de ovos. Os doces normalmente, puxa, cá está, porque harmonizavam. Mas também podemos, eu pessoalmente sempre gostei, não gosto muito, não sou muito apreciador de doces, mas quando comia, gostava, por exemplo, de beber uma aguardente velha. Fazia exatamente o contraste, quase como se limpasse, não é? Doce, e agora vem, por exemplo, há uma coisa que para mim é um perigo, eu agora já não bebo aguardentes, porque o fígado já não permite muito, mas há uns anos eu adorava comer amêndoas torradas acompanhada com uma aguardentezinha. Ora, o que é que acontecia? A amêndoa torrada é doce, tem aquele torradinho, ficava com a boca docinha, está-me mesmo a apetecer um pedacinho de aguardente para fazer o contraste. Mas depois bebi a aguardente, e agora está-me mesmo a apetecer mais umas amendoinhas para vir outra vez o doce, não é? E depois o água. E aquilo era perigoso, você tinha que se controlar, porque apetecia, uma chamava a outra. Pronto, é um exemplo. Agora, existem, repito, e devem ser tidas em conta as indicações dos especialistas, mais que não seja para experimentarmos. Eu faço isso muita vez. Olha, para aí, está aqui esta sugestão para carnes vermelhas, para não sei o quê. Se fizer outra coisa, que é um vinho para carnes vermelhas. Calma lá, mas cozinhadas como? Uma carne vermelha, estou a dar o exemplo de carne vermelha como dizer, grelhada, não é a mesma coisa que no forno, onde leva um conjunto de temperos, onde leva um conjunto de produtos que a tornam, porventura, mais complexa, não é? Devido aos ingredientes que leva. Portanto, não basta dizer carne, peixe, carne vermelha, carne branca. É evidente que as carnes brancas nós sabemos que são mais suaves. Mas se nós fizermos uma cabidela, não é a mesma coisa do que comermos um bocadinho de frango cozido. Logo, o acompanhamento não pode ser o mesmo. Portanto, tem muito a ver com isso. Agora, em último caso, há sempre aquela, não, mas a mim o que me sabe bem é beber isto com aquilo. Ok, se sabe bem, mesmo que tenha pouca lógica para os outros, tem lógica para quem saboreia. E acaba sempre por ser o mais importante, não é? Pode haver todas aquelas guidelines, como é que se deve fazer para ter a melhor experiência, mas para mim a melhor experiência é o oposto das guidelines. Não vou estar a seguir uma coisa que depois posso não gostar tanto. O que a pessoa deve fazer é experimentar aquilo que se diz que é correto, ou que é mais correto. Deixa lá ver se é. Realmente, isso aconteceu comigo. Eu já recuperei, isto é a brincar, um conjunto de pessoas que há uns 10 anos, o quê? Branco ou bacalhau? Nem pensar, a tradição. E hoje já bebem branco e dizem, tu tinhas razão, realmente isto, assim o bacalhau sabe muito melhor. Portanto, é preciso experimentar, não é? Não dizer, não, porque não. Não, experimentar. Olha, afinal é melhor, sim senhor. Ou então, não, continua a gostar mais do outro. Ok? Então, por exemplo, para o caso das pessoas que vão experimentar uma harmonização de vinhos pela primeira vez, aquilo que devem procurar durante estas harmonizações para terem a melhor experiência, porque muitas vezes a nossa tendência é bebemos o vinho e comemos aquilo de uma rapidez e sem termos o tempo para estarmos a apreciar e a percebermos esta conjugação de sabores e superposição, que não temos a experiência completa. Portanto, qual é que é o seu conselho para se fazer a melhor harmonização de vinhos possível, para quem nunca a tenha feito? Aquilo que eu recomendo é procurar participar, e hoje existem imensas ações, onde exatamente estão pessoas, técnicos, que nos vão explicar, agora podemos beber este vinho com isto, por isto, isto e isto, e onde reparar que este vinho tem aqui, e nós vamos à procura de encontrar aquilo que nos estão a explicar. Mas se não encontrarmos, não devemos pensar, eu não consigo porque sou burro, eu não consigo porque nunca vou escalar. Não é nada disso. Há imensas coisas que eles dizem que só eles é que conseguem encontrar. Agora, há outras que nós devemos procurar. Afinal, é verdade. Realmente sinto aqui um saborzinho, deve ser isto que é a tal madeira que eles estão a dizer. À segunda vez, já dizemos, olha, isto que eu estou a sentir é a madeira. E à terceira vez já somos nós a dizer ao outro, olha, vê lá se não sentes aí um sabor assim, isto é um vinho que tem madeira. É esta evolução que nós devemos procurar. Agora,
a melhor forma, primeiro, é ter em conta algumas explicações, como estas que eu estou a dar, e haverão outras pessoas que dão outras, ou estas de outra forma, e experimentar, experienciar a tal experiência. Deixa lá ver aquilo que me diziam. Eu lembro-me de uma história, quando fazia televisão, tenho imensas, mas tenho uma que às vezes conto que achei imensa piada. É normal, naquela altura as pessoas viam-me e às vezes encontravam-me na rua, ou noutros locais, e diziam: você não faz um programa? E tal. Eu vejo. Agora. Um dia, numa aldeia, ali para a zona de Sabrosa, íamos fazer um programa a Sabrosa, nunca mais me esqueço. Parámos no caminho, e eu e duas pessoas que vêm comigo, e fomos beber uma água, beber um café, eram viagens longas, e entramos lá num cafezinho da aldeia, e eu estava a tomar já não sei o quê, água ou outra coisa, com os outros dois ao balcão, e vejo uma mesa com 4 senhores, daqueles senhores, alguns deveriam ter a idade que eu tenho hoje, que estavam lá, e um começa a olhar, e levanta-se e vem ter comigo. Estávamos numa aldeia pequeníssima, e ele vira-se para mim e diz: ouça lá, foi mesmo assim, ouça lá, você não faz um programa na televisão? Então, faço, olha, por acaso vamos fazer amanhã ali, não sei lá. Eu vejo. Olha, sabe uma coisa? Comecei a ver você cheirar o vinho, agora já cheiro o vinho antes de beber, veja lá você, que era uma coisa que eu nunca fazia. Achei imensa piada a isto. Evidentemente que ele cheirava, não ia procurar aquilo que hoje se procura, o tal buquê, os tais aromas, mas ele viu-me fazer aquilo. E provavelmente, como simpatizou comigo, achou que era capaz de ser interessante. E eu costumo dizer que era. Porque eu lembro-me quando cheirava o vinho também, não para procurar ainda os aromas, mas para procurar um indicador entre o que me entrou no nariz e o que me vai agora entrar na boca. Será que faz muita diferença? Será que vou montar... Para mim, esse foi o primeiro estádio daquilo a que eu hoje chamo de harmonização. Mas era feito de uma forma natural e sem grandes preocupações. Depois, naturalmente, fui aprendendo, depois consigo detectar alguns aromas à força de tanto experimentar. Portanto, isto também se aprende para chegar lá. E depois aí optamos, não é? Tinto, branco, tinto de uma região, tinto da outra, embora isso hoje também das regiões já sejam menos, porque hoje há muitas castas de uma região que já estão na outra e que fazem parte do blend e, portanto, já não é tão linear assim. Mas começam a existir referências. Eu gosto mais do Dão, eu gosto mais do Douro. Começam a existir essas referências, mas é uma questão de treino, sempre treino, com um pouco de cada vez. Porque nunca se esqueçam de uma coisa. Quando nós bebemos um vinho, porque isto acontece também com a comida, o primeiro trago sabe bem, se o vinho for bom. O segundo, também. Mas a partir do terceiro, nenhum sabe como o primeiro. Nenhum. Ficam sempre diferentes. Só o primeiro é que sabe muito bem. O segundo é a confirmação. A partir dali, já quase nem vamos bebendo. Mas já não é como o primeiro, tenho a certeza. Isso possivelmente até pode ter uma explicação em termos científicos mesmo, como é que funciona. Não sei, agora estou só a dizer, o contacto com a questão do oxigênio, isso assim, porque há sempre esse cuidado, quando as garrafas estão fechadas não pode entrar nenhum oxigênio, senão vai alterar o sabor do vinho, etc. E depois essas coisas também se explicam, por isso é que eu acho a parte da vitivinicultura, para mim, tem muito interesse por causa da questão científica, do processo de fermentação, da questão dos licorosos, porque é que são licorosos, as diferenças que se não estão em erro é que o processo de fermentação é parado a meio, então acaba por ter mais açúcar que os outros vinhos, e nós sentimos isso, quando estamos a beber um vinho do Porto, nós vemos que é muito mais doce que os restantes vinhos. As pessoas às vezes não sabem, mas um vinho do Porto é um vinho licoroso. Eu antes não sabia, portanto, por isso a minha questão. Mas ainda há pessoas que pensam que o vinho do Porto é um vinho licoroso porque leva uvas que são muito doces. Obviamente não é isso. É um vinho, à partida, é igual aos outros todos. À partida, quando se vai fazer as uvas, a pisa, o mosto, depois é que há o processo de interrupção e tudo isso, que lhes dá o açúcar, não é? Até porque, por exemplo, moscatel, as uvas de moscatel são muito doces, é porque isto é feito, é doce porque é com uvas de moscatel. Não, há vinhos tranquilos, que é o nome que se dá ao tinto branco e rosé, há vinhos tranquilos que são feitos de moscatel, de uva moscatel, e não é por isso que são mais doces. Exato. Porque não levaram a tal interrupção. E às vezes, por exemplo, na questão dos brancos, há pessoas que
pensam que um vinho branco não pode ser feito das mesmas uvas que um vinho tinto, e isso faz, porque é a questão do contacto com a película que dá a cor ao vinho. Porque até quando as pessoas podem fazer isto em casa, se esmagarem a uva que nós comemos, ela não tem cor, e essa cor, a cor do vinho é dada pela película, pela questão do mosto, e isso, eu acho isso é tão interessante e é tão giro, e acho que se as pessoas que têm interesse com ela e aprendessem, iam ficar fascinadas. E por acaso o senhor disse que o gosto vem muitas vezes do saber. E eu, antes da experiência da Rainha das Vindimas, também porque não tinha bebido muito, tinha 19 anos quando participei, e o meu contacto com o vinho era muito. Mas as primeiras vezes que eu provei vinho, não gostei muito, e a partir do momento que eu comecei a perceber mais como é que era o processo, como é que se fazia, a complexidade de tudo, e o cuidado que nós temos que ter, e a atenção quando estamos a provar um vinho, para detectar algumas subtilezas, que eu ainda não consigo de todo, não é? Mas também não tenho muita experiência, fez-me gostar cada vez mais de vinho e do sabor. Portanto, eu acredito vividamente na frase que diz: o gosto vem também do saber daquilo que nós estamos a ver. De onde é que vem? Qual é que é o trabalho que foi realizado pelos vitivinicultores para o vinho estar ali à mesa? Eu acho isso que é super, muito fascinante, esta área, por ser uma área muito complexa, e acho que as pessoas às vezes não têm esta sensação que não é nada fácil a produção de vinho, que há muita coisa que pode correr mal até o vinho chegar à nossa mesa. É isso mesmo. Mas agora, ficando agora um bocadinho mais em entrevista em si e no seu percurso novamente, o senhor tem um jornal, que acho que nós já mencionámos, que é o Jornal dos Sabores, e eu gostaria de saber, eu primeiro gosto imenso do nome do jornal, acho que é um nome muito original. Portanto, de onde é que veio este nome? E qual é que é o seu principal objetivo com este jornal? O que é que quer transmitir às pessoas com as suas publicações? Bem, o nome, eu quis fazer um jornal, podia ter feito um blog, existem imensos e muito bons, mas como sou jornalista quis fazer um jornal, portanto um documento que está inscrito na ERC e que portanto tem que cumprir um conjunto de procedimentos, que é outra coisa que as pessoas não sabem. Existe um conjunto de regras para ser um jornal e para ser jornalista com carteira profissional, e portanto os sabores, exatamente porque sabores é um chapéu um pouco largo. Quando falamos de sabores, falamos de comida, de bebida, de vinho, de refrigerante, de licor, de produtos, comida confeccionada, portanto o chapéu é largo, não é? Embora ao longo dos anos, e o jornal tem 10 anos, ao longo dos anos ele tenha vindo a cada vez mais centrar-se mais, não exclusivamente, mais na cozinha tradicional, mais nos produtos menos conhecidos, e portanto há também, pelo menos há essa intenção, de muitos dos artigos serem pedagógicos, ou pelo menos informativos. Devo dizer que muito raramente aparecem receitas no jornal que não tenham uma explicação para além da receita em si. Houve uma série, agora uns quantos, que tinham pouca explicação, porque vinham na sequência da biografia do chefe Silva, que eu quis assinalar, e eram receitas oferecidas ao chefe Silva por figuras públicas, o Malato, a Sónia, a Araújo, etc, o Goxa, e portanto eram receitas que foram oferecidas por eles. Havia uma pequena explicação, mas não havia a história da receita. Alguns tinham, porque era da mãe do Malato, mas no resto, se forem ver, há uma grande explicação sobre a história do prato, dos ingredientes, e nós vamos agora fazer uma série de 25 receitas com o Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar, onde tem de facto toda a história do prato, de que zona é que ele é, inclusive tem as calorias e tudo mais que o prato tem. Portanto, só vale a pena assim, porque receitas existem milhões na internet. E há muita gente, por exemplo, de blogs, que querem lançar uma coisa e vão buscar uma receita ao outro lado qualquer, e para não dizer que copiaram, alteram 2 gramas ali, mais 4 gramas naquilo, bom, e publicam assim. Agora imagina que há outra pessoa que vai copiar aquela e volta a alterar. Ao fim de 3 ou 4 vezes aquilo quando chega já não tem nada a ver com o original, não é? Pronto, o Jornal dos Sabores nasce com essa intenção, e a questão era o porquê do nome, é esse, porque é abrangente, e os conteúdos têm de vez em quando também algumas colaborações,
e está agora também numa mudança durante o mês de setembro, em que vamos centrar-nos cada vez mais nos territórios. Aliás, ele já tem o Jornal dos Sabores e dos Territórios. Para mim, faz cada vez mais sentido nós ligarmos a gastronomia e os vinhos aos territórios. E faz cada vez mais sentido tentarmos perceber porque é que determinado produto, seja alimentar ou seja vinho, bem, neste caso também seria, mas gastronomia ou vinho, porque é que ele tem história ali. Normalmente há uma razão para isso. Pelos ingredientes, que eram os que existiam mais naquela zona, até porque, se formos ver, há um conjunto de coisas que fazem todo o sentido e que já vêm de há 100, 200, 300 anos, quando ainda não havia, nem se pensava em haver, aulas sobre esta área. A diferença é que agora, com os estudos que se vão acumulando, em 2, 3, 4, 5 anos, chega-se a conclusões. De antes levava-se 100 anos a chegar a determinada conclusão. Só ao fim de 100 anos é que se percebia que, afinal, isto faz mais sentido se for assim. Porque as pessoas iam fazendo. Até porque não havia aquela coisa das receitas, como nós estamos agora. Estamos ali, praticamente era sem, a maior parte das receitas era sem quantidades. E depois hoje as pessoas dizem, fazer esta receita tem que levar isto e isto e isto. Bem, hoje podemos dizer isso. Vamos ao supermercado e dizemos, amanhã quero isto, isto e isto. E eles preparam tudo. Mas, por amor de Deus, há 20 anos ou 30, tu ias fazer um prato, não tinhas determinado ingrediente, não era por isso que não o fazias. Pois, exatamente, fazia-se na mesma. Tinha que comer. Não há couve-coração, há couve-lombarda, não há lombarda, há portuguesa. Não há feijão, vai grão. Não era por isso que as pessoas deixavam de comer. E com certeza que ficaria bom na mesma. Com certeza, e muitas vezes chegava a conclusão, olha, afinal é melhor com grão do que com feijão. Pois, exato. Por acaso, esta questão da história e do local, nós na Azambuja temos um prato muito típico, que é o turricato, é muito falado aqui, e eu na altura da Rainha das Índimas, quando falaram, disseram que a razão do turricato, vem há muitos anos atrás, era porque as pessoas de antes eram pobres, então era o pão, o azeite, sal, e olha, que eram ingredientes muito simples. Quando o pão já começava a ficar duro e já era muito difícil de consumir, as pessoas faziam o turricato, porque era o pão torrado, e já conseguiam comer, era uma questão de aproveitar tudo aquilo que tinham. E acho esta parte muito interessante, e de facto é como disse, a comida característica de um território acaba sempre por refletir a sua história. Quando temos territórios que são mais numa zona pescatória, claramente tem mais pratos típicos de peixe. Porquê? Porque antigamente as pessoas viviam daquilo, era está-me a faltar, era a matéria-prima que era mais abundante naquela região, e eu acho que é muito interessante. A própria forma de conservação, no caso dos peixes, é mais evidente, acabou por dar pratos específicos apenas porque era a forma de conservação. Os escabeches, a fritura, antes comia-se imenso peixe frito, precisamente porque ao estar frito ele aguentava mais uns tempos, não é? Comia-se frio, mas a fritura, aquela gordura, ajudava a conservar. E hoje, come-se pouco peixe frito, come-se mais amiudadamente, porque na verdade sabemos que a fritura do peixe não é boa para a saúde, mas comemos de vez em quando e dá-nos imenso prazer. Agora, havia pessoas que comiam praticamente todos os dias. E depois tinham doenças que não sabiam o que era. Pois, e depois morriam de morte, não era de doença A ou B. Da altura das sardinhas, pensava, atualmente sabe-se que a sardinha, devido à quantidade de ômega 3 que tem, que é um bom alimento naquilo que é a questão cardiovascular, ajuda nessa questão. Mas antigamente associava-se a sardinha a causar problemas cardiovasculares. Mas o que é que causava o problema? É que ela era conservada em sal. E era o sal que estava a desenvolver estes problemas. E hoje, atualmente, sabemos que não. Essa conclusão é de facto muito interessante. É essa questão. De facto, não era a sardinha, até porque é dos chamados peixes azuis e, portanto, é um peixe bom. É isso. É um peixe gordo com muitos ômega 3 que é ótimo de comer. E lá está, ajuda na questão cardiovascular. E pronto, agora para finalizarmos esta entrevista, que tenho estado a gostar bastante desta conversa, vamos falar um bocadinho da Rainha das Índimas. Como disse, inicialmente tem tido um grande envolvimento, até se não estou em erro, já fez o seu papel enquanto jurado do concurso nacional. E a minha questão é também para as jovens que serão candidatas à Rainha das Índimas, quer nos municípios, quer no nacional, qual é que é o seu conselho para elas? E quando está à procura de uma Rainha das Índimas,
o que é que procura nas candidatas, porque pronto, são todas, eu costumo dizer, todas elas são excelentes candidatas, chegam ao nacional é porque todas têm potencial, mas o que é que destaca a próxima Rainha das Vindimas, dizendo assim? Então é assim, a Rainha das Vindimas nasceu um pouco, porque eu estive ligado durante alguns anos, sou da região de Palmela, e acompanhei as festas das Vindimas ao longo dos anos, inclusivamente fui dirigente das festas algumas vezes, e eu penso que deve ser talvez a mais antiga eleição de Rainha das Vindimas, porque inclusive foram buscar a ideia há cerca de 60 anos, a Espanha, onde já se fazia. E quando decidimos na MPV avançar com este chamado concurso nacional, foi exatamente quando percebemos que havia já uma dúzia ou mais de municípios que elegiam as suas rainhas por altura das vindimas. Bem, na grande maioria, naquela altura, praticamente todas eram concursos muito assentes no formato do concurso de beleza, no concurso de eleger as mais bonitas, as com o melhor corpo e não sei o quê. Desde o início que a nossa intenção foi afastar-nos desse modelo, mas nos primeiros anos não podíamos afastar-nos muito, na medida em que cada município fazia com base nesse formato. Então, ao longo dos anos, temos conseguido vir a modificar esse conceito, essa forma de fazer, e hoje aquilo que chamamos a beleza física, seja da face, seja do restante, seja do corpo em si, é apenas uma parte, diria, representa um terço, um quarto talvez, do todo. É evidente que é bonito, é evidente que, ou melhor, que é importante, é bom ter uma jovem eleita, sei lá, como a Cátia, que é uma mulher bonita, tem um sorriso bonito, ok, mas esse, para nós, não pode ser o principal critério. E há municípios que ainda fazem as suas eleições com base no principal critério, a beleza. Tudo bem, cada um faz como entende, o próprio regulamento não coloca nada sobre isso. Quem concorre ao nacional é quem foi eleito no municipal. E a partir daí, inclusive o regulamento permite que, se não tiver eleição, por exemplo, Pinhel não tem essa tradição, talvez passe a ter agora, este ano fez uma eleição também, mas uma eleição diferente. Pronto, ok, até podem nomear apenas. A nossa representante é esta, tudo bem. Agora, quando chegamos ao concurso nacional, que vai acontecer no próximo sábado, há um conjunto de provas que nós consideramos importantes para que a jovem que vai representar as vindimas em Portugal, vai representar as rainhas eleitas de Portugal, ela tenha conhecimentos, não precisa de ser uma grande especialista, mas tem que ter conhecimentos sobre aquilo que está a dizer que representa. E depois pode acontecer o que aconteceu com a Cátia. Para além de ter conhecimentos, e por isso venceu, isso entusiasmou-a a ganhar cada vez mais conhecimentos. Continuou, desde a eleição, a procurar mais informação, tem estas entrevistas, que eu acho uma delícia o nome, as conversas de grainha, eu acho que é fantástico, um jogo de palavras, um jogo de letras muito interessante, dou-te os parabéns, e portanto aquilo que acontece, por exemplo, uma parte importantíssima da eleição é a entrevista com o júri. Eu sei que amedronta-vos um bocadinho, agora vou estar ali à frente daquelas 5 pessoas, é uma entrevista, é uma conversa simples, mas nós temos que ter noção, se a pessoa que está ali, se for eleita Rainha das Vindimas, se alguém lhe perguntar, olha, qual é a casta predominante da sua região, até pode dizer assim, olha, eu não sei bem se é esta ou se é esta, mas até me parece que é aquela, mas pelo menos tenho noção do que é uma casta. O que aconteceu já aqui há 5 ou 6 anos, e foi aí que nos saltou um bocado a tamba, foi haver de facto uma rainha, um jornalista perguntou-lhe qual, e ela não sabia o que era a casta. Ora, isto é muito grave. É uma coisa básica, do mais básico que há, não é? Portanto, a partir daí há um conjunto de exigências, chamemos-lhe assim, uma delas é essa. Depois, ter noção do que é o enoturismo,
Hoje quem vive numa região rural que tenha vinho, tem que saber o que é o enoturismo, ter pelo menos noções, e portanto há uma intervenção da candidata a fazer um convite ao público para visitar a sua região do ponto de vista do enoturismo. Ora, se ela não tiver noção do que é o enoturismo, se calhar convidar as pessoas a irem jogar uma partida de futebol, porque lá joga-se muito bom futebol, estou a brincar. Não é? Não pode. Depois há um desfile em traje regional que é extremamente importante para se perceber que ligação existe com alguma tradição do município que representa. Portanto, se está a representar o município do ponto de vista do mundo rural, da vinha e do vinho, então tem que ter alguma relação com o mundo rural, a vinha e o vinho. Se para além disso ainda for bonita, simpática, souber cativar o público e o júri com o olhar, então muito melhor. É essa que nós procuramos. Exato. Já agora, deixo assim um conselho, caso as candidatas vejam, ou futuras candidatas, na parte do discurso, muitas vezes as candidatas não têm a preparação necessária e muitas vezes quando chegam ao concurso não têm o discurso pronto. E como nós já vimos no passado, muitas vezes não resulta bem quem não leva o discurso feito, ou quando vai em palco e tenta improvisar, há uma grande possibilidade de não resultar. Por um lado, nós não estaríamos confortáveis com a situação porque não sabemos o que é que vamos dizer. E estar uma coisa nós pensamos, eu vou improvisar e chegamos ali ao palco e temos dezenas de pessoas a olharem para nós. A pressão não tem nada a ver, enquanto que se nós já tivemos um discurso feito, que no meu caso já tinha o discurso feito há muito, muito tempo atrás e fui tentando aperfeiçoar, que também é outra questão, quando nós já fazemos com antecedência, podemos aperfeiçoar não só o que nós escrevemos, mas também como nós dizemos as coisas. Portanto, o meu conselho para as futuras candidatas, quer esta eleição, quer as próximas, é que levem já o discurso pronto, porque teoricamente, ou assim eu penso que todas as candidatas sabem o que é que vão ser avaliadas, o que é que vai ser os pontos de avaliação, portanto, preparem-se o máximo que conseguirem e também peçam ajuda às rainhas anteriores do vosso ano, porque não posso falar por todas, mas daquilo que a minha experiência foi com as rainhas que foram as minhas antecessoras, elas estão sempre prontas a ajudar e são pessoas que já passaram pela experiência e se no vosso município não foi feita a eleição como é feito no nacional ou se foram ter convite, perguntem às pessoas que maioritariamente elas estão prontas para ajudar porque o que se quer é que o município seja bem representado. Pronto, fica já aqui o... Precisamente, suponho que estejamos a terminar, não é? Sim. Suponho. Então, para terminar, vou-te dizer uma coisa que acho que nunca te disse. A propósito do que acabaste de dizer, em peso da régua, este ano provavelmente não vou estar. Vou estar mais a orientar toda a gala, se calhar não vou estar no júri. Mas nesse ano eu fui o presidente do júri. E uma das coisas, entre outras, que nos surpreendeu em ti foi exatamente quando tu fizeste o convite, pareceu-nos quase uma coisa espontânea. Percebíamos que sabias o que estavas a dizer, estavas seguro do que estavas a dizer, que naturalmente que estudaste, mas a naturalidade e a espontaneidade, e estou a recordar-me perfeitamente, foi uma das coisas que pesou muito. A espontaneidade e a naturalidade com que fizeste aquele convite conquistou-nos. Porque houve outras pessoas, outras candidatas que provavelmente até disseram um texto eventualmente mais trabalhado, mas disseram de uma forma decorada. Percebia-se que aquilo tinha sido decorado. Ora, se aquilo é decorado e depois é debitado daquela forma, não há sentimento. Aquilo não está a sair de lá de dentro, está a sair daqui só. E a sensação que tivemos foi quase improviso. Percebíamos que não era, porque aquilo batia certo. Mas aquilo foi quase improviso, percebes? De forma como disseste, contei. Aliás, houve uma reação imensa da nossa parte quando tu acabaste. E por vezes são esses momentos que nos influenciam muito, sabes? Pode ser no discurso, pode ser numa parte. Há momentos que é isto. E, portanto, não é apenas, repito, mas também conta, mas não é apenas se é mais bonita. E eu digo isto porque muitas vezes acaba e ouve-se as pessoas a comentar, mas o número de não sei o que era mais bonito, não sei o quê. As pessoas ainda associam tudo isto à beleza.
Eu sou homem, gosto muito da beleza da mulher, mas gosto também muito da beleza interior da mulher e quero que as mulheres portuguesas, sobretudo agora as mais jovens, tenham muita beleza interior a associar à exterior. Obrigada, antes de mais, obrigada. E de facto, sim, tinha um. Pronto, eu fui eu que fiz o meu discurso feito à mão, tentei pensar com paixão, queria dizer faço a minha terra com paixão, e depois também foi fácil a discursar, porque primeiro eu sabia quais é que eram os meus pontos, e depois eu falei, ou pelo menos tentei falar com paixão, e quando me enganava, tentava que os meus enganos não, não me deixassem para trás e aproveitava. Eu lembro-me que disse, acho que chamei ao público pessoal e fiz ali uma brincadeira qualquer, porque estava mesmo a gostar daquilo que estava a fazer e fico bem, fico contente por ter transmitido isso. Ai, está Muito aqui uma bem, mosca. Então, olha, tenho que lhe agradecer imenso por ter aceito este gostei convite. muito. Também, gostei bastante da nossa conversa, acho que foi muito enriquecedora e também deu para transmitir algum conhecimento e curiosidades que as pessoas não sabem. Portanto, mais uma vez, obrigada. Obrigada às pessoas que nos estão a assistir por estarem a nos acompanhar e até ao próximo episódio de Conversas de Grainha. Beijinho, obrigado.